de Miróbriga. O debate, o frente a frente, entre as 2 e 3 da tarde. Dia 23 de setembro, o debate CDU-PSD. Boa tarde, estamos de regresso a este espaço de debate que junta frente a frente os candidatos às eleições autárquicas no Concelho de Santiago do Cacém. Em estúdio esta segunda-feira estão os cabeças de lista do PSD e CDU à Câmara Municipal, Paulo Gabito e Álvaro Beijinha. Boa tarde, agradeço a presença de ambos nos estúdios da Miróbriga. Boa tarde. Recordo mais uma vez que, segundo o modelo deste debate, cada candidato propôs 3 temas que pretende ver debatidos. Começo pelo Álvaro Beijinha, que traz à discussão o tema da extinção das freguesias. Álvaro. Muito bem. Este assunto prende-se com uma situação que, infelizmente, uma medida tomada pelo Governo que, no nosso caso, aqui no Concelho de Santiago do Cacém, extinguiu 3 freguesias, que são Valdagua, São Bartolomeu e Santa Cruz. E, naturalmente, que nós, desde a primeira hora, a CDU e, naturalmente, a Câmara Municipal, sob gestão CDU, e as juntas de freguesia, não apenas estas 3, mas todas elas, foram solidárias, umas com aquelas que iriam ser encerradas, e houve efetivamente uma oposição por parte das autarquias locais, bem como de todas as populações das várias freguesias. E isto porque as pessoas têm, quem vive nos sítios mais no interior do concelho, que é o caso em particular de Valdeágua, mas também de alguma forma São Bartolomeu e Santa Cruz, viram ao se encerrarem essas freguesias, veem aquilo que infelizmente têm vindo também a assistir ao longo dos últimos anos, que é o encerramento de serviços públicos. No caso, para além do encerramento de serviço público, prende-se também com a própria identidade da freguesia, algumas delas seculares, e que nós não conseguimos compreender como é que o Governo, neste caso o Governo do PSD-CDS, adota uma medida destas, inclusive é contra a Associação Nacional de Freguesias, que, como sabemos, até tem gestão do PSD, e contra as populações, e até porque o Governo, na altura, quando anunciou esta reforma, admitiu que não tinha a ver com uma questão até financeira, tinha a ver com reorganização, tinha a ver com questões que se prendiam na ótica do Governo e do PSD, com questões de eficiência, mas naturalmente que não conhecem certamente a realidade do país, e em particular aqui em Santiago, que é o que nos interessa, porque basta ir a Valdagua, basta ir a São Bartolomeu e basta ir a Santa Cruz para perceber que esta medida é totalmente desadequada e que é nefasta dos interesses daquelas populações e põe em causa aquilo que eu já referi, que tem a ver com o encerramento de serviços públicos, porque hoje é a freguesia, no passado já foi se calhar o posto de correio, foi a escola, e amanhã certamente os poucos serviços públicos que poderá haver ainda nestas freguesias. O caso de Valdagua ainda, e aliás nas 3 ainda tem em funcionamento as escolas, e certamente com agora, daqui a uma semana após o ato eleitoral, elas extinguir-se-ão, e que certamente que isto é mais uma machadada, e é mais um motivo para que no futuro venham-se a encerrar os poucos serviços públicos que ainda existem. Nós, aquilo que temos dito e temos assumido publicamente, é que no caso de nós ganharmos, como acreditamos que vamos ganhar, vamos manter todos os serviços públicos que dependam naturalmente da freguesia, da junta de freguesia, vamos manter os edifícios abertos, vamos manter lá os funcionários e vamos organizar-nos de forma, e aliás basta olhar para as nossas listas dessas freguesias para perceberem que os atuais presidentes de junta constituem essas listas de forma a nossa organização a tentar minimizar ao máximo aquilo que foi uma medida que consideramos que é nefasta, e dizer que nós, desde a primeira hora, tivemos contra, porque fizemos plenários, estivemos em manifestações, inclusive fomos à Assembleia da República no dia em que isto foi discutido, com as populações, mobilizámos, não tivemos, como aqui, como o país todo, não foi só aqui em Santiago, de forma geral, as cerca de mais de 1000 freguesias que foram extintas,
as pessoas dessas localidades, independentemente dos partidos, tiveram contra, porque aquilo que não se percebe é porque um presidente de junta tem uma ajuda porque não são presidentes de junta a tempo inteiro, que no nosso caso, e a realidade do país é quase toda essa, estamos a falar de alguém que ganha uma ajuda de custo para fazer face a despesas que tem inerentes ao cargo de exercício de presidente de junta de freguesia, e que se prendem com 240 euros, 250 euros por mês. Isto, de facto, penso que é totalmente injustificado. Paulo Gamito, concorda com a extinção das freguesias? Bom, antes de mais, boa tarde. Cumprimentar com apreço o meu colega de debate, Álvaro Beijinha. Eu, antes de propriamente responder, gostaria aqui de fazer aqui uma nota, introduzir aqui uma nota, que tem a ver com o quê? Tem a ver com algo que eu pretendo, no final deste debate, entender, ou pelo menos vou tentar fazer este exercício, que tem a ver com o perceber qual o sistema, qual o modelo de gestão que o Álvaro Beijinha, se for presidente de Câmara, preconiza para o nosso Conselho. Se é um sistema baseado num sistema norte-coreano, chinês, cubano ou da União Soviética. Eu vou tentar perceber e fazer este exercício para que no final consiga entender qual o modelo de gestão que estamos a falar. Respondendo à pergunta em concreto, eu julgo que no último debate já o fiz, e fui bastante esclarecedor em relação a isso. Eu, pessoalmente, na junta de freguesia, onde era autarca, votei contra essa mesma medida. Não votei contra a moção que a CDU apresentou. Essa moção previa, de facto, era contra a extinção de qualquer freguesia em Portugal continental. Eu não sou apologista dessa moção, pelo simples facto que sou a favor da união de freguesias quando elas ocorrem com critério e em espaços urbanos. Já não sou a favor de quando essas uniões de freguesia ocorrem em espaços rurais. Todos os serviços, já o disse aqui também, todos os serviços de proximidade que sejam fechados no nosso Conselho, e é por aqui que eu respondo, porque sou presidente da Comissão Política de Secção de Santiago do Cacém, não sou presidente do PSD, e nós no nosso partido temos liberdade de expressão e liberdade para dizer e concordar ou não com aquilo que, enfim, são as medidas nacionais. E eu, neste campo, sou contra a união de freguesias quando elas ocorrem em espaços rurais, bem como sou contra o encerramento de serviços de proximidade, sou contra por princípio. Vamos analisar depois, situação a situação, mas por princípio sou contra o decreto, e fiz um comunicado em 2011, se a memória não me falha, sou contra a política feita por decreto e feita através de Lisboa, sem entender as especificidades da realidade de cada uma das populações, e sou contra, sendo o PSD no governo, mas também fui contra sendo o PS. Não sou contra a CDU porque eles nunca lá estiveram, mas senão também seria contra forçosamente. E caso seja eleito, que medidas é que pode propor para minimizar o impacto que a extinção de freguesias pode provocar nas populações? Vamos ver, vamos perceber o que é que estas medidas vão implicar, e mediante essa aplicação vamos de facto tomar medidas para minimizar esse impacto, sendo que isto é algo que, enfim, as pessoas gostam muito de deturpar, é que os serviços mantêm-se os mesmos, os executivos não, os serviços, em tudo aquilo que está na gênese desta lei, os serviços mantêm-se. A Câmara Municipal não vai salvar as juntas de freguesia. Isto é algo que nós temos que desmistificar, porque a Câmara Municipal não tem nenhum coelho na cartola. Isto é bonito dizer em período eleitoral, mas os serviços continuam os mesmos e vão continuar os mesmos, sendo que os executivos e assembleias de freguesia é que não vão funcionar. Há uma questão que eu gostava de deixar aqui no ar antes de responder àquele primeiro repto sobre o modelo de gestão. Tem a ver com o seguinte: esta alteração é reversível desta união de freguesias, obrigará de alguma forma um novo executivo a rever a transferência de competências para as juntas, já que o espaço geográfico é muito maior, a proximidade com juntas populações dilui-se muito. O que é necessário fazer, e se haverá de rever as transferências de competências e até aumentá-las em relação às juntas? Não, eu relativamente, antes de responder a essa questão, gostava de colocar o seguinte: o cabeça de lista, o candidato à Assembleia Municipal, que é o Pedro Duó, que é atualmente deputado,
penso que votou, tenho a certeza absoluta que votou a favor desta lei de extinção das freguesias. E eu não consigo perceber qual será a posição do candidato, agora candidato cabeça de lista à Assembleia Municipal, se aqui em Santiago é contra a extinção e se depois, quando está na Assembleia da República e naturalmente no Parlamento, é a favor. É essa contradição é que eu não consigo perceber, porque é muito, aliás, isto acontece não só aqui em Santiago, mas acontece pelo país todo. Os partidos, quando estão no governo, ou seja, os partidos, quando estão aqui nos concelhos e nas freguesias, tentam ao máximo desvincular-se daquilo que é a política nacional desse mesmo partido que representam. E é isso que eu não consigo perceber. No caso da extinção das freguesias, nós temos um deputado, que por cima até de quem é a pessoa que até sou amigo e tenho consideração pessoal, mas não consigo perceber como é que ele vota a favor de uma lei que extingue 3 freguesias no seu concelho, onde é natural, e depois até é candidato agora, cabeça de lista à Assembleia Municipal, e naturalmente o Paulo falou em nome pessoal, mas eu não consigo perceber como é que alguém que se propõe a ser, que está integrado numa força partidária, até com responsabilidades a nível concelhio, depois consegue tentar, aliás, as pessoas percebem perfeitamente que isto não é possível, nós não podemos estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Relativamente à questão que colocou, aquilo que temos defendido, nós a nível de transferências para as freguesias, nós temos protocolos, a gestão CDU tem tido protocolos de transferências para as freguesias, naturalmente que vamos, e temos isso no nosso programa eleitoral, queremos até reforçar essa componente, e esta nova realidade vai nos obrigar, por exemplo, a nova freguesia de Santiago Cacém, que agrega São Bartolomeu e Santa Cruz, vai ser a maior em termos territoriais, vai ser uma realidade diferente. Aquilo que nós continuamos a dizer e a defender é que efetivamente vamos ao máximo minimizar aquilo que é esta medida. Agora, não conseguimos, porque não está nas nossas mãos, não está nas mãos da Câmara e nem das freguesias, por exemplo, a questão da identidade, que acho que é muito, que é muito importante, e o meu receio maior é que efetivamente que isto seja mais um argumento para que no futuro se venham a encerrar serviços públicos, porque isso é natural que esse seja o caminho, até com as freguesias existentes isso tem vindo a acontecer ao longo dos anos. Agora não há freguesia, acaba-se com a escola, porque vem tudo para Santiago, ou no caso de Valdágua vai tudo para São Domingos, e é desse ponto de vista, vamos ter que nos adaptar a esta nova realidade que, repito, nós estamos totalmente contra, e fomos sempre contra. Sérgio, e para introduzir o próximo tema? Vamos então introduzir o próximo tema. Foi uma escolha do candidato do PSD e é a estratégia. Eu só queria aqui rematar, enfim, penso que é de mau tom falar em quem não está presente, porque esse mesmo elemento não se pode defender. O Pedro do OP, além de amigo, é meu companheiro de partido, tem as suas opiniões, é livre de expressar as suas opiniões, e reafirmo, nós somos um partido livre, ao contrário de outros. Nós somos um partido onde podemos emitir a opinião e podemos divergir da opinião de quem tem cargos de chefia ou de liderança. Portanto, e isto é algo que a CDU não sei se pode orgulhar. Nós orgulhamos, de certeza. Nós também. Eu até sou independente e tudo, não tenho filiação partidária nenhuma. Muito bem. Desse ponto de vista estou perfeitamente à vontade. O tema da estratégia? Em relação à estratégia, portanto, já o afirmei aqui várias vezes. Volto a dizer, porque de facto tenho que o dizer. Esta estratégia, esta Câmara Municipal, este Executivo, que termina esta coligação CDU, que não é mais do que o Partido Comunista Português, 99,9% e 0,01% dos verdes, que eu não sei se existe algum candidato dos verdes na lista da CDU, diga-se, se existe, desconheço, mas enfim, mantém esta áurea da CDU, mas para mim é e sempre será o Partido Comunista Português. Portanto, não, este Executivo, esta coligação não tem qualquer tipo de estratégia, não tem um rumo, não tem um norte e não tem uma visão de futuro. O candidato da CDU, o Álvaro Beijinha, referiu aqui há pouco tempo que a estratégia, não, nós não temos estratégia, temos que ter estratégia. A nossa estratégia está patente num estudo do professor Mateus. Pois bem, eu relembro que esse mesmo estudo do professor Mateus chama-se
Não é um programa estratégico, chama-se Programa Territorial de Desenvolvimento do Alentejo Litoral. E é tão só uma aplicação de um conjunto de políticas capazes de atrair investimento num determinado período, que foi o período de 2007 a 2013. Também ouvi nessa mesma entrevista, ou mesmo nesse debate, a introduzir-se que naquele dia tinha chegado à autarquia a revisão, ou no fundo, a reprogramação para o novo quadro comunitário que irá chamar-se Portugal 2020. Pois bem, aquilo que nós falamos não tem nada a ver com gestão estratégica. Aquilo que eu referi, mais do que uma vez aqui, foi a ausência por completo de um documento estratégico para o nosso Conselho. É importante termos e vital termos um documento estratégico ao nível do Alentejo Litoral, até porque eu defendo, numa das minhas medidas, e que eu julgo que é a medida emblemática, tem a ver com a reclamação, com reclamar a centralidade de Santiago como principal concelho do litoral alentejano, defendo de facto um plano estratégico que deve entroncar numa estratégia do litoral alentejano, é verdade, mas que nós temos que ter de facto instrumentos que nos norteiam. E aquilo que eu não encontro em lado nenhum são objetivos estratégicos, são objetivos operacionais, onde nós possamos caracterizar e identificar percentagens de concretização. E isto eu não encontro em documento algum, para além de um documento que existe, e é o único documento que também já o referi, que é o Plano Estratégico do Turismo do município de Santiago do Cacém. Então, se nós fazemos um plano estratégico para um setor, por que não fazê-lo para os diversos setores e para a nossa atividade em geral? Álvaro Beijinho. Relativamente à estratégia, as pessoas do domingo dirão se nós temos ou não temos estratégia. Nós em Portugal temos muito, utiliza-se muito, fala-se muito em estudos, em grandes planos, mas depois muitas vezes na prática esses planos não passam no papel. Nós gostamos mais de arregaçar as mangas e trabalharmos naquilo que são questões concretas. Em todo o caso, naturalmente, que a nível de planeamento, eu já referi aqui num outro debate, que efetivamente nós seremos certamente o primeiro, ou um dos primeiros concelhos do Alentejo a ter um plano diretor municipal de última geração, que é naturalmente um documento fundamental para o desenvolvimento económico e social de qualquer território, neste caso a nível municipal. O Paulo teve a oportunidade agora de dizer, nós a nível, porque nós estamos integrados, é bom que as pessoas, naturalmente algumas saberão, mas calhar outras não sabem, nós estamos integrados numa realidade que é a comunidade intermunicipal do Alentejo Litoral, que são 5 concelhos e que tudo tem a ver com fundos comunitários. Naturalmente nós temos de estar inseridos numa estratégia que é uma sub-região que são chamadas NUT 3. Isto às vezes são grandes chavões, mas efetivamente é assim. E aquilo que nós temos, para além daquilo que são planos à nossa escala municipal, que o Paulo também já referiu, o plano estratégico para o turismo, nós temos as grandes opções, as 10 grandes opções que nós temos, que são aprovadas anualmente, mas que são feitas plurianualmente, que se prende com objetivos muito concretos de mandato a 4 anos e que são anualmente aprovadas e que é um documento que naturalmente é um documento orientador que nos conduz para aquilo que é a nossa ação e o nosso trabalho ao longo do mandato. E obviamente que as pessoas de 4 em 4 anos escrutinam esse nosso trabalho. Mas disse bem, nós temos um novo plano que é para o novo quadro comunitário. Isto insere-se numa estratégia, naturalmente que a Câmara de Santiago Cacém, através dos seus eleitos em primeira linha e dos seus técnicos, contribuíram decisivamente para aquilo que é o novo plano estratégico de desenvolvimento do Alentejo Litoral, até porque o nome agora, o novo, até refere, a questão do nome às vezes é o menos importante, mas naturalmente que é um plano estratégico, e desse ponto de vista também falei outra vez no PROVER, que é também um plano estratégico de eficiência coletiva, e que, desse ponto de vista, a Câmara de Santiago Cacém, inclusive noutras áreas, integrou, por exemplo, o Corredor Azul, que foi uma rede de municípios, de 10 municípios, de 11 cidades do Alentejo. Aqui no Alentejo Litoral só Santiago e Sines, e Santiago com as 2 cidades, entrou neste Corredor Azul e foi o único com Sines que teve a hipótese de conseguir encontrar financiamento. Por exemplo, a Estrada das Ruínas é um exemplo, só conseguimos porque integramos o Corredor Azul. O próprio CAESC
o Centro de Acolhimento a Empresas também é um projeto que foi possível porque entramos no Corredor Azul, e quando dizem que nós não temos estratégia, naturalmente que a oposição nestas fases, eu tenho aqui aquilo que é a votação do PSD, do vereador do PSD ao longo destes 4 mandatos, não tem um voto contra as grandes opções do plano, a prestação de contas, porque entendeu, quando foi para lá, naturalmente que há 4 anos também, na pré-campanha e na campanha, fez um conjunto de críticas. Quando começou a conhecer a realidade daquilo que é a gestão da CDU, talvez tivesse mudado de opinião, e aquilo que foi eu posso dizer, num universo de 2.052 deliberações, o PSD nunca votou contra e absteve-se apenas em 30. Ou seja, isto parece que é elucidativo daquilo que é alguém que exerce o cargo de vereador, não a tempo inteiro, mas que semanalmente reúne na Câmara e vai acompanhando os dossiês, como é natural nestas questões, e que, repito, num universo de 2.052 deliberações em que ele esteve presente, não votou nenhuma contra e votou, absteve-se 30 vezes. Isto parece-me que também é demonstrativo que a nossa gestão, pelo menos durante estes 4 anos, não foi suscetível de grandes críticas por parte do PSD. Talgamito. Eu, em relação, volto à mesma receita, portanto, as pessoas quando não estão presentes para se defender, é de mau tom falar delas. Julgo eu, e a educação diz-nos isto. Bom, em relação ao nosso vereador e às decisões que toma, ou que tomou, são da responsabilidade inteira do vereador. Portanto, é assim que nós no PSD funcionamos. Cada um é responsável por aquilo que vota e por aquilo que aceita. Portanto, tem toda a liberdade para o fazer, e ele, melhor do que ninguém, ele não está aqui, mas ele, melhor do que ninguém, sabe argumentar as razões pelas quais ele votou desta ou daquela forma. Bom, eu tenho aqui esta questão da centralidade a mim, enfim, toca-me bastante, porque eu percebo que a CDU e que o Alba Beijinha passam de leve neste tema, mas nós temos, de facto, 1/3 da população, e temos 1/3 da população do nosso Alentejo Litoral, temos 1/3 das empresas, de todo o tecido empresarial no nosso Alentejo Litoral, e esta centralidade tem que existir. Agora, eu não conheço o Dr. Alba Beijinha, falou, e eu não ouvi um único objetivo estratégico, um único objetivo operacional, um único. Portanto, isto é algo que nós temos que... Eu também não ouvi nenhum do PSD. Também não ouvi nenhuma proposta concreta do PSD. O objetivo não é o meu. O objetivo... Mas o senhor está-se a propor, o Paulo está-se a propor a ser presidente da Câmara Municipal de Santiago. Ou vem só aqui para fazer oposição? Vamos combinar aqui uma coisa, que estas coisas... nós nos debates e na política, como na vida, temos de ter elevação. E elevação é sinónimo de maturidade. Enfim, eu não sei se o Alba Beijinha, por alguma razão, enfim, agora há quando da festa do Avante, tirou ali algum workshop assim rápido, e que veio para os debates e que o ensinaram, assim, olha, quando vier para os debates fala assim ou assado e seja mais assim ou assado. Portanto, isto é algo que eu quando falar, o meu caro amigo ouve, e quando o meu amigo falar, eu não sou eu que me der o ouço. Portanto, senão não conseguimos, enfim, transmitir as nossas ideias como devem de imaginar. Eu não ouvi um objetivo estratégico, não ouvi um objetivo operacional, não ouvi. Portanto, e sabem porque é que não ouvi? Porque os sucessivos executivos da CDU, e aqui o Alba Beijinha está a responder, não é pelos 8 anos que tem estado à frente do executivo, tem que responder como representantes da CDU, tem que responder sobre os 36 anos que a CDU esteve no executivo. Isto é que é a verdade. Portanto, a CDU tem que responder perante 36 anos, não é o PSD que tem que responder, é a CDU perante a gestão autárquica que fez, perante os erros que cometeu, tem que responder perante a população e perante, neste caso, os ouvintes que nós estamos em canal aberto. E eu gostaria de saber quais são os objetivos estratégicos que existem. Não, eu gostava de responder o seguinte: quanto à questão de que as pessoas, senão eu não falava de ninguém, eu estou aqui a falar, não falei falei do vereador que está na Câmara, e naturalmente limitei-me a dar um dado concreto
que basta consultar as atas e verificar. Eu não estou aqui a fazer juízes de valor, se a pessoa é má, se é boa, estou-me a limitar apenas a dizer, e senão não falo sobre ninguém, só posso falar sobre as 3 pessoas que aqui estão nesta sala. Aquilo que eu estou a dizer é que o vereador, e como há pouco também falei do candidato, do Pedro Dó, candidato à Assembleia, que é deputado, é conhecimento público, eu apenas referi um dado concreto. Parece é que o PSD não gosta que nós digamos algumas coisas que eventualmente, não sei, se calhar não quer que as pessoas saibam aquilo que são factos, que as pessoas não acompanham diariamente aquilo que é a atividade da Câmara, em particular das reuniões de Câmara, e eu estou aqui a dar um dado concreto, é que o vereador do PSD, falta apenas uma reunião de Câmara para terminar o mandato, digamos, antes das eleições, e não votou uma vez contra. Não estou aqui, só estou a relatar um facto. Álvaro, mas o Álvaro concorda com esta ideia da centralidade? Eu, relativamente à questão da centralidade, eu já dei aqui alguns exemplos. A Agência de Desenvolvimento, a ADRAL, do Alentejo, a Regional do Alentejo, está sediada a nível da sua delegação em Santiago do Cacém. A ADL, dentro do Alentejo Litoral, está sediada em Santiago do Cacém. E desse ponto de vista, o Hospital Regional do Alentejo Litoral está sediado em Santiago do Cacém. E naturalmente nós temos uma centralidade, nós temos uma visão que, repito, nós não podemos estar numa ilha. E em particular, fala-se muito, o Concelho de Santiago tem 1060 km², e não é só a cidade de Santiago Cacém, como às vezes eu também tenho ouvido aqui, fala-se muito, parece que há a Vila Nova de Santo André, há a freguesia toda de Santo André, há a Cercal do Alentejo, há Ermidas, há Alvalade, etc, etc. Ou seja, são 11 freguesias, vão passar a ser 8, infelizmente, e naturalmente que nós olhamos para o território todo, para os 1060 km² e para todas as freguesias. E do ponto de vista daquilo que é o posicionamento do Concelho a nível do Alentejo, ou do Alentejo Litoral em primeira linha, do Alentejo e até do país, nós já referimos várias vezes. Nós temos uma estratégia, soubemos-la, e do ponto de vista daquilo que foi o aproveitamento dos fundos comunitários, nós a nível do Alentejo Litoral fomos das câmaras que tivemos, aliás fomos a primeira câmara a nível daquilo que foi política de cidades, fomos os primeiros a avançar com o PICURB, fomos os primeiros a avançar. Nós tivemos a candidatura aprovada ainda no final de 2009. Fomos os primeiros, não foi Sines veio depois, Grândolas veio depois, Alcácer do Sal veio depois. Somos acusados de obras eleitoralistas e que estão inauguradas. Não. O PICURB em Vila Nova de Santo André, a maior parte da obra foi efetuada em 2011 e em 2012. Aqui o Centro Histórico de Santiago Cacém foi em 2010. As grandes obras do município foram quase todas elas feitas na primeira metade do mandato. A obra da estrada, conhecida Estrada Valdezebra em Alvalade, foi no início do mandato. Quer dizer, quando se fala que nós não temos estratégia, nós temos estratégia, naturalmente nós temos aqui um programa de mandato para os próximos 4 anos, que tem efetivamente em conta um conjunto de realidades e que também, em particular, os fortes constrangimentos financeiros que nós temos tido, fruto das políticas, e naturalmente aqui o PSD, que desde que é governo há mais de 2 anos, que com uma política claramente de um serrote, um garrote àquilo que é a gestão das autarquias locais, que nós não percebemos, e a lei das finanças locais, que tem um princípio que é os impostos que são pagos por todos os portugueses, o aumento ou a diminuição daquilo que é a receita fiscal deve ser proporcional entre a administração central e a administração local. E aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos anos, e em particular agora nestes últimos 2, é que efetivamente o Estado está a arrecadar cada vez mais receita, fruto deste massacre de impostos a todos os portugueses, e aquilo que são as receitas da autarquia local, as transferências dos impostos dos portugueses, cada vez são menores, e naturalmente que isso se reflete na qualidade de vida das pessoas, porque €1 gasto pela administração central, aliás, €1 gasto pela administração local corresponde se calhar a 4 ou 5 ou 6 da administração central. Temos que avançar e avançamos para o tema da regeneração urbana. Álvaro. Não tenho contraditório? Temos é que avançar no tempo, porque senão... Pois é que eu não ouvi um objetivo. Mais uma vez, e nem eu, nem os ouvintes. Voltámos a não ter um único. E tudo bem. Fica essa ideia. Tudo bem. Álvaro. Relativamente à regeneração urbana, de facto é um dos temas que está inserido na nossa estratégia. Nós temos tido, e já falei há pouco, nós neste último mandato
E é bom porque as pessoas às vezes gostam de saber números, coisas concretas. Nós, no último mandato, eu acho que é reconhecido pela maioria das pessoas, foi talvez dos mandatos com maior volume de investimento em obra. E isso não significou que nós, noutras áreas, não tivéssemos mantido, e em alguns casos até aumentado o reforço, nomeadamente na área da ação social, que também já lá vamos falar. E eu recordo aqui algumas dessas obras que já referi, mas é bom que às vezes a memória é curta. Já falei no Picurbe, a regeneração do Centro Histórico em Santiago, a requalificação da aldeia de São Francisco, o loteamento em Alvalade, o loteamento em Val d'Água, o loteamento em São Domingos, ou seja, um conjunto de obras do ponto de vista da regeneração urbana colocam as Santiago do Cacém como um concelho do ponto de vista daquilo que é a comunidade urbana. Não gosto de fazer comparações, mas penso que nós temos tido uma política desse ponto de vista que é reconhecida pela população. Mas agora gostávamos de ouvir as propostas para nós temos, exatamente, mas nós não chegámos aqui agora. Nós temos uma linha de continuidade. E aquilo que eu quero aqui referir é que relativamente a essas matérias nós vamos continuar a ter uma política que trata por igual aquilo que é a realidade, ou seja, o combate às assimetrias entre aquilo que são as duas cidades, onde vive a maioria da população do concelho, cerca de 2/3, mas e que merecem uma atenção muito especial naquilo que nós chamamos a política de cidades, mas por outro lado há toda uma outra zona rural em que nós temos vindo e queremos continuar a apostar. Ou seja, o Centro Histórico de Alvalade, o Centro Histórico do Cercal, qualificar e continuar a qualificar, dando oportunidades às pessoas das freguesias mais rurais, e não apenas nos centros das freguesias. Eu agora, até a propósito da campanha eleitoral, porque tenho percorrido todo o concelho, nós conseguimos levar saneamento básico a lugares, por exemplo, a Cortechã, pessoas que não viviam não tinham eletricidade, há 2 ou 3 anos não tinham eletricidade, porque era um pequeno lugarejo, hoje têm eletricidade, uma das coisas mais básicas. Ou seja, é também essa política, quando fala em regeneração urbana, não fala apenas, ou nós quando falamos em regeneração urbana, não falamos apenas nas duas cidades, mas falamos em todo o concelho. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos de obras que irão contribuir certamente para esse objetivo. Eu falo na regeneração do Largo Zeca Afonso, no caminho municipal 1087, que é a ligação entre Vila Nova de Santo André e a aldeia de Santo André, que nós queremos fazer uma espécie de avenida, porque hoje aquela estrada efetivamente está onde tem muito trânsito e precisa claramente de obras, e até porque nunca mais tivemos a tal circular que estava prometida. O caminho municipal 1101, que é a chamada Estrada das Comiadas. Queremos também, do ponto de vista queremos construir o polidesportivo em Val de Água, porque tem uma zona que está muito degradada e que desse ponto de vista também queremos recuperar e dar a oportunidade também às pessoas daquela freguesia, que agora vai deixar de ser freguesia, mas que ainda hoje é freguesia, poderem também ter um equipamento desportivo que lhes permita a prática do desporto. Para além de todas estas obras, aquilo que eu há pouco não falei, quando falámos há pouco de estratégia, mas que também é aqui muito importante, que tem a ver com aquela complementaridade que nós olhamos para, quando falei há pouco, política de cidades, que tem a ver com este trevo, que é Vila Nova de Santo André, Santiago Cacém e Sines. E tudo aquilo que nós, do ponto de vista da política de cidades, temos que também olhar para Sines, por tudo o que lá acontece, nomeadamente estou a falar dos complexos industriais e portuário, temos que, desse ponto de vista, tirar partido, e aliás acho que o temos feito, porque grande parte da mão de obra que trabalha no complexo em Sines reside no Concelho de Santiago. Paulo Gamito. Ora bem, eu não posso deixar de passar em claro a questão da estratégia, enfim, porque os objetivos estratégicos eu ensino no primeiro ano, aos meus alunos, primeiro ano de faculdade, que tudo na vida tem que ser planificado. E tem que haver, já que o candidato a CDU não o disse, digo eu, tem que haver um objetivo estratégico, tem que haver um conjunto de objetivos estratégicos. E para esses objetivos estratégicos serem no fundo, para existirem, têm que ser mensuráveis e têm que ser enquadrados no tempo. São as duas características que assistem aos objetivos estratégicos. E eu, mais uma vez, ao fim deste rol de debates, eu não ouço um objetivo. E pela simples razão que a CDU não se quer amarrar a números, não se quer amarrar
facto, a taxas e percentagens de concretização. Esta é que é a verdade. Muito bem. Em relação ao mito que os governos centrais deixaram de dar o dinheiro que davam para os diversos municípios, é verdade que houve cortes, é verdade. Eu não sei se o candidato da CDU tem presente os números, até porque esta questão dos números, quando foi falada a questão dos números da campanha, o mandatário é que sabia, o mandatário financeiro. Eu não sei se será o chefe de divisão da autarquia que sabe o orçamento, mas eu vou-lhe dizer aqui, as receitas correntes de 2012 da autarquia são 18.692.000 euros. As despesas correntes cifram-se em 19.657.000 euros. Quer isto dizer o quê? Se eu fosse um marceeiro e estivesse a fazer contas, eu tenho 1 milhão de euros de déficit no ano 2012. Isto não é preciso ser iluminado, nem político, nem letrado para perceber, de facto, o buraco financeiro que representou o ano 2012. E mais, o resultado líquido, ou seja, o denominado, aquilo que sobra no final do ano para a vida da autarquia, nos últimos 2 anos, tem um buraco de 1.800.000 euros. Não são 100 euros, é 1.800.000 euros. Portanto, o total das receitas entre 2009 para 2012 decresceu cerca de 3 milhões de euros. E se nós formos analisar as contas ao pormenor, verificamos que a grande fatia, ou uma das grandes fatias, tem a ver com a alienação de lotes. Porquê? Porque em 2009 ainda nós estávamos numa situação em que o setor imobiliário ainda funcionava e em 2012 não funcionou. Portanto, e eu quando disse aqui mais do que uma vez e volto a reafirmar, olhos nos olhos no candidato, a autarquia que herdou todo o território do gabinete da área de Sines fez negócio com os lotes. Negócio do ponto de vista privado, quer sejam lotes industriais, quer sejam lotes urbanos. Estes são números que temos e que são números que nós não podemos passar em claro. E já vamos ao CREN. Quando falarmos no outro ponto, já vamos falar no CREN, que é a bandeira destas obras. Eu queria agora dizer aquilo que são obras não feitas e prometidas pelos sucessivos executivos da CDU e que levaram a ganhar eleições. No fundo, são obras que foram prometidas e são obras que não estão realizadas e que neste momento nem estão inscritas em qualquer programa no que toca aos programas vindouros da CDU. Eu vou aqui enunciar algumas. O nosso candidato da CDU gosta muito pelo menos nos outros, hoje ainda não disse, mas nos outros debates, concretize, aponte números. Pois bem, é a tarde da Cova do Gato, reabilitação da envolvente do museu em Santiago do Cacém, reservatório novo do Cercal, o edifício do BNU, que há mais de 15 anos, ou mais de 10 seguramente, que é da autarquia, o novo cemitério, requalificação dos antigos passos do Conselho, qualificação do Parque de Empresas de Santo André, as infraestruturas da Rua 8, valorização da Reserva Natural das Lagoas da Sancha e Santo André, que é algo caro a mim e a qualquer munícipe. O Dr. Alberginha com certeza que não se referia à minha pessoa quando disse que nós pensamos em Santiago ou em Santo André, é que eu ainda ele não conhecia os gabinetes do Passos do Conselho. Já eu, como profissional na área da formação, dava formação em todas as freguesias deste Conselho, todas, sem exceção. O Centro Cultural de Santo André, a piscina ao ar livre de Alvalade e do Cercal e os arruamentos e passeios no Giz. Estas são promessas que ficaram na gaveta, mas que ajudaram e muito a ganhar eleições. Portanto, o povo não está a dormir e dia 29 vai dizer basta desta política autárquica, que é a política autárquica do faz de conta. Muito rapidamente. Sim, não, só dizer que, a recordar aqui alguns números, aquilo que são as transferências do Orçamento de Estado para a autarquia Santiago Cacém levou um corte em 2011 de 1,1 milhões de euros. Em 2012, já ficou o governo do PSD, foi mais 1,7. E em 2013, 1,7, relativamente àquilo que foi o início do mandato. Ou seja, 4 milhões e meio de euros
fruto das políticas dos governos do PS e do PSD. O que eu gostaria de deixar aqui às pessoas para refletir é o seguinte: as pessoas querem aqui em Santiago Cacém a política da Troika, a política do aumento de imposto, a política do aumento das taxas, a política de cortes nas prestações sociais. É porque se o PSD for aqui o governo, certamente não vai deixar de fazer, aqui em Santiago do Cacém, aquilo que faz relativamente ao país em termos nacionais. É isto é que as pessoas devem de refletir. Quanto às obras, naturalmente, se tudo tivesse feito, nós iríamos todos para casa. Nós temos um conjunto de obras feitas e não fizemos mais, porque efetivamente só nas transferências são 4,5 milhões, mas eu tenho aqui muitas outras que podia, não temos tempo. Então, só o aumento do IVA de 5% para 23% naquilo que é a iluminação pública representa quase 300 mil euros por ano, fruto também de uma medida deste governo. Ou seja, o PSD, que tenta escamotear aquilo que é a sua gestão nacional, que tem reflexo aqui também em Santiago Cacém, ao nível do desemprego, ao nível dos cuidados. Ainda agora, há bem pouco tempo, quiseram-nos encerrar duas salas de pré-escolar, se não fosse os pais e as autarquias a insurgirem-se contra essa medida, eram mais duas salas de pré-escolar que eram... Pronto, mas eu penso que as pessoas... Vamos ter que avançar para o próximo tema. Corremos o risco de não debater os temas todos que foram propostos. Um tema que o PSD nos traz aqui hoje também tem a ver com o chamado desenvolvimento. Pois bem, eu também tenho direito a contraditório, é que eu não sou do partido que nacionalizou, expropriou, ocupou, que é anti-globalização, anti-União Europeia. São partidos que querem nacionalizar a banca e é o partido da reforma agrária. Este não é o PSD. Este chama-se Partido Comunista Português e lidera a autarquia de Santiago do Cacém nos últimos 36 anos. E bem, pois bem, claro, e bem. Desenvolvimento. Muito bem. Ao nível do desenvolvimento, vamos aqui a alguns números do CREN. Eu não sei se o Dr. Alberginha concorda comigo ou não, mas, enfim, tem ali, ou se sabe isto, não sei se sabe, tem ali tantas pessoas a trabalhar na autarquia que têm vindo de outras autarquias que, entretanto, têm perdido eleições para outros partidos e, como tal, o último refúgio é Santiago do Cacém. Mas, não sei se tiveram tempo para analisar isto ou não. Ao nível do CREN, que estas obras que foram aqui enunciadas, e muitas delas mal feitas, eu lembro-me só o Cerro da Inês, o Parque do Chafariz, com equipamentos, poucos equipamentos, sem sombras ao fim de 3 anos, com um repuxo que é um regalo para a vista de toda a gente, que este ano nem funcionou, um posto de turismo que metade das vezes está fechado, casas de banho que é uma autêntica vergonha, o Rio da Figueira que está ao abandono, o Parque Central de Santo André, que ao fim de 36 anos, vá lá, fizeram alguma coisa, o Cineteatro de Iramidas, as barragens de Fonte Serna e de Campilhas continuam sem investidores, estamos à espera deles. A Lagoa de Santo André, que devia ser um caso de estudo nacional, com casos de estudo de inoperância, falta de visão, falta de gosto e falta de respeito para com todos os munícipes e todos aqueles que vão à Lagoa de Santo André para usufruir de um espaço aprazível e que estes senhores, muitos deles, nem conheceram. Falando no CREN, o CREN divide-se, enfim, em 3, e aquilo que está público, que é publicado, divide-se em 3 eixos. E a Câmara Municipal podia-se ter concorrido a 3 eixos. Não sei se o Alba Beijinha sabe isto. Que é o eixo da inovação, competitividade e conhecimento, que é tão só o eixo que o próximo quadro comunitário acentua o seu tónico. Sabem quantos projetos foram aprovados? Sabem quantos projetos foram executados pela autarquia nesta medida? E que está na página do Ilha Alentejo? À data, atualizada à data de 30/6, 0 euros. 0. E eu posso dizer que Sines tem 987 mil euros aprovado e Odmira tem 678 mil euros aprovado. Mais, no eixo 2, que é o eixo da valorização do espaço regional, a autarquia tem 724 mil euros aprovados, sendo que 615 mil são transferências comunitárias e a Câmara colocou 109 mil euros do seu orçamento. Mas sabem quanto é que Sines tem? 4 milhões aprovados. Sabem quanto é que Odmira tem? 3 milhões 888 mil. Bom, agora passamos ao terceiro eixo, que é o eixo das grandes obras e que a autarquia tanto gosta de enunciar e que enunciou aqui há bem pouco tempo. Nós temos 7 milhões 643 mil euros aprovados por parte
nesta coesão local e urbana, que é este o nome do eixo. Pois bem, destes 7.643.000, 6.272.000 são verbas comunitárias. A autarquia, nestes 6 anos, colocou 1.371.000 a somar aos 109. Não é verdade. Pois, está na página do INE Alentejo. É só fazer uma máquina de calcular e somar. Sines, eu recordo, Sines tem 21 milhões aprovado nesta medida. Odmira tem 11 milhões aprovado nesta medida. Ou andámos a dormir estes 6 anos, aliás, eu não foi estes 6 anos, eu denomino isto como uma década perdida no nosso concelho. E isto é uma década perdida e nós vamos, as pessoas têm que tirar ilações para perceber que nós vamos caminhar para o próximo quadro comunitário e têm que meter uma equipa que saiba trabalhar e saiba aproveitar estas verbas, porque senão vamos cair exatamente na mesma situação e não vamos aproveitar coisíssima nenhuma do próximo quadro comunitário. Álvaro? Não, eu vou só enumerá-las. Acolhimento da Miróbriga, mobilidade ao serviço da coesão e da competitividade, animação e gestão da rede de cidades do Alentejo Litoral. Microfone, Álvaro. Beneficiação do Campo Municipal de Vila Nova de Santo André, ou seja, o relevamento. Centro de acolhimento às empresas de Santiago Cacém. Gabinete Municipal de Santo André. Instalação da Academia Sénior Artes e Saberes. Instalação da Ecopontos para recolha seletiva de resíduos. Qualificação de São Domingos. Rede ciclável Vila Nova de Santo André. Reparação da Estrada Municipal 526 em Alvalade, Estado de Valzebro. Requalificação do Laboratório de Águas Municipal. Requalificação e ordenamento dos estruturantes em Vila Nova de Santo André. Requalificação e valorização do Parque Central de Vila Nova de Santo André. Requalificação e valorização do bairro Azul, bairro da Atalaia e bairro Porto Sol. Renovar a história e valorizar o Centro Histórico de Santiago Cacém. Para não falar, só nesta medida, para não falar na Estrada das Ruínas, já falei que é no Corredor Azul, porque não está aí nesses números, o senhor não falou nesses números. Aqui sim, senhor. E relativamente a um outro conjunto de obras feitas pela administração direta da Câmara, que já também tive aqui a oportunidade de falar, mas estas aqui só estou a falar de obras que tiveram financiamento comunitário. Mas em relação aos outros municípios, são valores muito... Não são parecidos. Mas esses valores que foram aqui ditos também não correspondem à verdade. Está no INE Alentejo e desafio a Antena Miróbrica a abrir a página e a ver, e a somar. Desafio. Os valores que aqui estão, porque não sabe que há projetos que não estão ainda concluídos. E naturalmente não devem estar lá. Estão aprovados, meu caro amigo. Mas não estão concluídos. Não são pagos, são aprovados. O senhor se calhar é que não sabe, porque tu estás sempre a dizer que eu se calhar não sei. O senhor é que não sabe, porque desconhece, certamente, como é que isto funciona. Você trabalha há quantos anos nos quadros comunitários? Álvaro? Há 8 anos. O número que nós temos é um número de 9.626.206 e não inclui obras, por exemplo, como a Estrada das Ruínas, que foi uma obra que custou 1 milhão de euros. Está lá. Quer que eu abra aqui o dossiê? Tenho aqui o dossiê. Está como o senhor, no outro dia, também invocou um conjunto de números numa entrevista, num debate, que eu já não sei com quem, que também não correspondem. Por exemplo, a questão, eu já falei aqui, taxa de desemprego. Mas estamos a falar de desenvolvimento? Era a menor do Alentejo Litoral. Estamos a falar de desenvolvimento ou emprego? Há pouco estava-me a criticar, que não me interrompia, já faltou aquilo que pediu para mim, que eu depois acabei por cumprir. O senhor agora está a me interromper, permita-me terminar também. Faz favor. Aquilo que as pessoas têm que perceber é, efetivamente, porque vê-se para aqui, joga-se com números, as pessoas naturalmente, ninguém vai perder tempo a ver o que é que está na página do INE Alentejo. As obras estão feitas. Então, estas todas que eu enumerei estão feitas, estão realizadas. E mesmo assim, a Câmara, do ponto de vista daquilo que é a sua realidade financeira, está melhor do que estava há 4 anos atrás. Muito melhor. Reduziu aquilo que são os seus empréstimos bancários, por exemplo, em vários milhões de euros. E, no entanto, é reconhecidamente como o mandato ficará marcado com o maior conjunto de obras neste concelho, neste grandioso concelho de Santiago Cacém. Eu, para terminarmos, entrarmos na fase final, estamos com poucos minutos do final, ia propor que... Eu ainda tinha um tema. Existem dois Podemos temas? fundir aqui os 2 temas, se concordarem, a ação social e o emprego. Eu deixo no fundo o CD com o PSD, podem fundir. Sim. Pode começar, Álvaro. A questão da ação social é dizer apenas que, fruto das políticas deste governo, e não só, o estado do país está de facto miserável, a taxa de desemprego é histórica, nunca foi tão alta. Há pouco aqui defendeu-se a banca, e com a grande receio da nacionalização da banca, a banca foi um dos grandes responsáveis pelo estado em que o país está, o governo e a banca. E se nós formos ver a banca e o governo, normalmente
acaba por ser a mesma coisa, as pessoas são sempre as mesmas, saem dos governos e vão ser administradores dos grandes grupos financeiros, e desse ponto de vista as pessoas, não basta eu estar aqui a perder tempo com isso, porque basta ler jornais e ver as televisões para perceber isso. Nós, relativamente à ação social, nós temos tido e queremos continuar, fruto desta política que tem levado o país à ruína, e aqui em Santiago Cacém naturalmente não somos uma ilha, como já referi, e nós queremos claramente continuar a apostar na ação social. Eu já o referi, nós queremos, agora vamos ter mais uma sala de pré-escolar em Santo André, temos um trabalho altamente meritório naquilo que é a nossa área da ação social a nível escolar. Repito aqui uma vez mais, nós somos o único concelho do Alentejo Litoral e dos poucos a nível nacional em que os pais no pré-escolar não pagam qualquer não pagam nada relativamente àquilo que é o prolongamento dos seus filhos após as 3h30, ou seja, as educadoras saem e os meninos ficam na sala de aulas porque estão lá funcionários do município e que os proporcionam a estar até mais tarde. Nós, todos os miúdos têm direito a uma refeição quente, vamos pescar as crianças a todos os pontos mais isolados do concelho, e temos um conjunto de, neste momento estão a ser construídos 2 lares em Alvalade. É dito por responsáveis da Segurança Social que nós temos das melhores redes a nível de centros-dia, a nível nacional, temos 11 freguesias com 11 centros-dia, 4 lares. A nível de camas, de unidades de cuidados continuados, somos do Alentejo o concelho, ou dos concelhos com mais camas nesse tipo de resposta social. E temos também uma política em que fazemos reparações nas habitações de pessoas mais idosas. Temos projetos em que nos associamos passo aqui a publicidade, à Delta, num projeto solidário, à Petrogal, ou seja, temos uma rede social com cerca de 100 parceiros, inclusive até com entidades privadas, e desse ponto de vista, aquilo que eu gostaria que o candidato do PSD aqui assegurasse é que, se aqui para Santiago Cacém, caso vença as eleições, vai adotar uma medida, que são estas medidas da CDU, em que o PCP naturalmente está integrado com todo o orgulho, ou se vai fazer o mesmo aqui para Santiago Cacém, que é aquilo que são as medidas do governo, em que são cortes nas prestações sociais, em que as pessoas cada vez vivem com menos disponibilidade financeira, cortam-lhes nas reformas, cortam-lhes nos cuidados de saúde, cortam-lhes na educação, em toda a linha. E isso é que eu gostaria que o candidato do PSD, que só veio aqui criticar a gestão, não apresentou proposta nenhuma, zero, até agora só veio criticar a gestão CDU. Eu gostava que ele apresentasse propostas concretas nesta área, por exemplo. Eu sei que o Alba Beijinho ouviu os meus outros debates, e nos meus outros debates eu apresentei inúmeras. Tenho 150 medidas, meu caro amigo. 150 medidas, com muito orgulho. Bom, sem troika não havia dinheiro para pagar o salário a si e aos seus colegas da autarquia. Sem troika, não tínhamos dinheiro para pagar pensões, para pagar aos professores, para pagar aos educadores, às polícias, às forças armadas, aos juízes, etc. Esta é que é a verdade. Sem troika nós não tínhamos esta possibilidade. E se a Câmara Municipal continuar a insistir no modelo que preconiza, o modelo de gestão que preconiza até agora, vai acontecer o mesmo com o governo cubano, que foi, e isto eu não ouvi, foi despedir 500 mil funcionários públicos. 500 mil funcionários públicos. 500 mil. Então porque é que não vive lá? Gosta de viver com 6 euros de salário mínimo? 6 euros. O Partido Comunista Português anda a fazer bandeira com 400 e tal euros. E bem, na minha opinião. Então e em Cuba paga-se 6 euros? Estamos a discutir. E aí já não há discussão. Pois bem, então vamos discutir agora algo que vocês não são. Propostas concretas aqui para a ação social. Olha, propostas concretas é os números da dívida. Esquecer o emprego. Pois não, nada. Mas sem empresas não há emprego. E aqui tenho um número que é bastante esclarecedor. A dívida da autarquia a fornecedores a médio, neste caso a curto prazo, cifra-se em 3 milhões e 32 euros, 3 milhões e 32 mil euros à data de 31 de 12 de 2012. E isto não está na página do INE Alentejo, está na página da Câmara Municipal de Santiago de Cacém. Estes senhores não são amigos dos empresários, não querem empresários, não querem desenvolvimento no nosso concelho. E o emprego, eu pergunto, e os números que eu referi são públicos do IFP, são públicos. Existem 612 pessoas desempregadas neste concelho há mais de um ano. Eu não ouvi uma única medida da CDU que diga, eu resolvi ou tentei resolver o problema daquelas 612 pessoas. Nenhuma.
Bom, chegamos ao final deste Frente a Frente moderado por Helga Nobre e Sérgio Valadares. Estivemos hoje neste Frente a Frente o candidato da CDU e o candidato do PSD. Amanhã estaremos de regresso no horário habitual a partir das 14 horas, no Frente a Frente entre o CDS e o PSD. Mais logo à tarde, a partir das 18 horas, teremos o debate dos candidatos à freguesia de São Francisco da Serra. Boa tarde. Boa tarde.